Por enquanto ainda estamos naquilo que é chamado o prólogo do Evangelho, uma espécie de introdução do Evangelho. E quando João escreveu esse prólogo, ele o fez de uma maneira muito interessante. Uma das brincadeiras mais conhecidas do Natal é o amigo secreto. E vocês sabem como é a dinâmica dessa brincadeira. Primeiro, descrição, depois, identificação. Durante toda a descrição, você é levado ao imaginário. A sua imaginação é aguçada para tentar entender de quem a pessoa está falando. Normalmente, alguém se levanta com um presente na mão e diz assim: o meu amigo secreto é um homem. E logo você tira da sua mente, risca da sua mente todas as mulheres que estão ali naquele lugar participando da brincadeira. E a pessoa continua a descrição, diz: olha, não é muito alto nem muito baixo. E logo você pensa, não é nem o Thomas, nem o Rodrigo Rodrigues. Aí a pessoa continua descrevendo: o meu amigo secreto, ele usa barba. Aí você vai vasculhando na sua mente quem você conhece que está no ambiente que usa barba. Talvez pode ser o pastor Wellington, talvez pode ser o pastor Jailson, talvez pode ser o presbítero Fábio, talvez pode ser um dos nossos mais novos membros, o Rafael. Até que a pessoa ainda com o presente na mão diz: o meu amigo secreto tem 4 filhos. Aí você fala, ficou fácil, é o alemão. O que nós vemos aqui no prólogo é exatamente algo parecido. Eu não sei se vocês perceberam enquanto vocês leram esse prólogo em casa, ou enquanto nós estamos estudando aqui na igreja, que até agora a palavra Jesus não apareceu. Até agora, o nome Jesus Cristo não foi dito. Nós já estudamos dos versos 1 até o verso de número 13. E durante todos esses versos, há uma descrição desse grande amigo de Jesus, que até então é secreto. Dos versos 1 até o 5, ele descreveu de maneira poderosa, com uma teologia, uma cristologia elevada, a pessoa do Logos. E ele disse então que esse Logos, ele é pré-existente. Ele disse que o Logos, por ser pré-existente, então ele não veio a existir, ele não foi criado, ele é um ser incriado. E por ser um ser incriado, logo, ele está fora do tempo. E se ele está fora do tempo, ele é eterno. E se ele é eterno, ele é Deus. E ele apresenta então esse Logos, essa pessoa que ele ainda não definiu, como sendo Deus. No entanto, não basta identificá-lo como sendo Deus. A mera identificação como sendo Deus ainda não o faz conhecido como ele precisa ser conhecido, porque também há outras divindades. Por isso ele diz que o Logos não apenas já existia no princípio, e por isso é pré-existente, mas esse que existia desde o princípio, existia com Deus. Isto é, ele é coexistente. Ele sempre esteve ao lado de Deus. Além disso, ele diz que esse Logos, ele é autoexistente. É por meio dele que todas as coisas são criadas. Após fazer essa descrição, ele muda logo de assunto. E aí chegamos no versículo de número 6 até o versículo de número 9, onde João é apresentado, o apóstolo, ou melhor, o profeta. Aquilo que nós poderíamos chamar no evangelho de o João B, o João Batista. E parece-me que ele caiu de paraquedas aqui, porque depois de uma cristologia tão elevada, ele traz o testemunho de João. E por que ele faz isso? Pelo menos por 2 razões. A primeira delas é que Deuteronômio dizia que um testemunho seria validado por mais de uma testemunha. E agora João A, o apóstolo, chama João B, o Batista, para que pudesse se unir a ele nesse testemunho para o verbo. Ao mesmo tempo que agora ele contrasta
a luz, a verdadeira luz que é vinda ao mundo, com essa luz que é João Batista. Sim, João Batista é aquele que é conhecido como o maior de todos os profetas, o maior dos homens nascidos de uma mulher. No entanto, ele diz, esse ainda é apenas uma pequena luz diante da grande luz. Isso porque, enquanto João é uma luz passageira, é vindo ao mundo uma luz que é eterna. Enquanto João é uma luz focal, é vinda ao mundo uma luz que ilumina todo o mundo. Enquanto João é apenas uma revelação parcial, ajuda a entender um pouco mais daquilo que Deus já tinha se revelado no Antigo Testamento, agora é vinda ao mundo uma revelação total. Enquanto João é uma revelação pontual, no tempo e no espaço, para um público específico, é vindo ao mundo uma luz que ilumina todos os homens, e que de fato, como veremos nessa manhã, revela Deus. E essa luz agora é testemunhada também por João B, o João Batista. Tendo feito isso, versos de número 10 até 13, apresentam as reações para essa luz. De um lado, aqueles que vendo, não veem. Eles não conseguem perceber que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é a luz do mundo. E aí então eles rejeitam a Jesus. Por outro lado, todos aqueles que tiveram seus olhos abertos para ver a luz, esses se tornam filhos de Deus. Esses passam a ter o entendimento da revelação de Deus na pessoa do Filho. E esses recebem essa luz. Esses são chamados pela verdadeira luz de meus discípulos. Esses amam a luz. Esses desejam andar com a luz. Esses andam na luz. Esses deixam as trevas. Chegamos então agora ao final do prólogo. Versículo de número 14. Se vocês observarem bem, tudo que é dito até esse ponto pode ser interpretado e é atraente para as mais variadas linhas de pensamento sobre a divindade. Essa é a razão pela qual, por exemplo, Agostinho, nas suas confissões, ele disse que foi introduzido a uma tradução latina dos escritos neoplatônicos. E ele disse, foram nessas traduções que eu descobri que o Logos, ele não é um ser criado. Foi nessas traduções que eu descobri que ele não nasceu do sangue ou da carne. Foi nessas traduções que eu descobri que o Logos é um agente da criação. Foi nessas traduções que eu descobri que o Logos é um ser divino. Mas ele disse, tem uma coisa que eu não descobri nessas traduções, desses escritos filosóficos, que eu só percebi quando eu li João, que o Logos se fez carne e habitou entre nós. Que o Logos é uma pessoa que esteve nesse mundo. E Agostinho disse, isso eu não vi. Isso eu não vi. Por isso que João vem conduzindo os seus leitores até o versículo de número 14. Nada é dito sobre a verdadeira identidade desse Logos. Nada é dito sobre essa pessoa que é a luz do mundo, que tem vida. Judeus e gentios estão lendo esse texto e tirando as suas conclusões, talvez até mesmo distantes da conclusão que João quer chegar. Mas agora o apóstolo, ele faz uma bifurcação teológica. Agora não há mais como você ficar na dúvida. Agora, de fato, ele define quem é o Logos, quem é a luz do mundo, quem é a verdadeira vida. Ele diz, o Logos se fez carne, ele habitou entre nós. João deu testemunho desse Logos, ele volta ao testemunho de João. E esse Logos, essa luz, ela tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo.
Observe vocês que há um paralelo, então, entre tudo que foi dito no verso 1 e o verso de número 14. Se vocês observarem, lá no verso 1, é dito que o Logos era no princípio. Agora no verso de número 14, é dito que ele se fez. No verso 1, é dito que ele estava com Deus. Agora é dito que ele habitou entre nós. No verso 1 é dito que ele era Deus. Agora é dito que ele tornou-se homem, carne. E agora ele é definido como sendo uma pessoa. Lendo os evangelhos, lendo o evangelho de João, lendo as suas cartas, você vai perceber que todo esse escrito tem um propósito também apologético. Circula naquele tempo uma filosofia teológica chamada docetismo. Docetismo vem do grego dokel, que significa parecer ser. Essa é a razão pela qual, quando João vai abrir os seus escritos na primeira carta, ele diz que aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, mas aquilo que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, é isso que eu anuncio a vocês. Dizia-se que a divindade não poderia tomar forma humana, porque deixava de ser divino. E João diz, não há como nós termos muitas explicações sobre isso, mas o fato é que o verbo se fez carne, e a sua divindade não foi anulada pela sua humanidade, nem a sua humanidade foi engolida pela sua divindade. De uma maneira que nós não entendemos muito bem, de uma maneira muito misteriosa, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. E ele então é o nosso Salvador. A fim de continuar então a descrever quem é Jesus para os seus propósitos, João escolhe uma série de palavras importantes. Todas elas conectadas com o pano de fundo do Antigo Testamento. E a primeira delas é a que eu disse na liturgia, porque ele disse, o verbo se fez carne, e algumas traduções trazem como habitou entre nós, ou viveu entre nós. Mas como eu disse, a palavra aqui poderia ser tabernaculou, armou a sua tenda no nosso meio. E há um propósito pela qual ele escreve isso, tendo como pano de fundo a velha aliança. A gente viu, enquanto leu o primeiro texto da nossa liturgia, que era lá no tabernáculo, que era lá naquele lugar conhecido como, melhor dizendo, a tenda do encontro, que Deus aparecia a Moisés, e que Deus se revelava. A maneira como as pessoas, de certo modo, mesmo que de forma antropomórfica, ou por meio de uma teofania, as pessoas, de certo modo, elas viam a Deus. Era ali também que Deus falava com Moisés, face a face. E agora, ele, usando todo esse pano de fundo, ele diz, o verbo se fez carne, e armou a sua tenda em nosso meio. E aí, tendo contextualizado, ele vai apresentar então 3 coisas sobre a pessoa de Jesus. Eu passei a sexta-feira à noite pensando nas palavras para facilitar a memorização. São 3 R's. Vamos ao primeiro. Jesus Cristo resplandece a glória de Deus. Em segundo lugar, reparte a graça de Deus. E em terceiro lugar, revela o ser de Deus. Então veremos 3 coisas nessa manhã. Primeiro, Jesus Cristo resplandece a glória de Deus. Segundo, reparte a graça de Deus. Terceiro, revela o ser de Deus. Vamos à primeira parte. Jesus Cristo resplandece a glória de Deus. Nós vimos então que lá no Antigo Testamento, e os 2 textos que nós lemos na liturgia apontaram para isso, a glória de Deus ela era percebida através de uma manifestação, de certo modo, visível do Senhor. Enquanto Moisés se dirigia para a tenda do encontro, e quando ele ali estava, Deus falava com ele face a face, como fala com um amigo. E a maneira como a presença de Deus era demonstrada, era através de uma nuvem, que as pessoas podiam, de certo modo, ver.
essa luz brilhante. É por isso que há uma palavra que ela é pós-bíblica, mas muitos usam como se ela fosse bíblica. A palavra Shekinah. A raiz dessa palavra vem da ideia de armar uma tenda, de armar uma habitação. No entanto, Shekinah passou a ser usado num contexto pós-bíblico, sobretudo de João, como sendo uma descrição da presença gloriosa do Senhor. Não é apenas alguém que agora se faz presente, mas alguém que faz presente-se de maneira gloriosa. Gloriosa. Essa é então a autorrevelação do Senhor. E se você perceber, sempre foi assim. No tabernáculo, a maneira de mostrar a presença do Senhor era a sua manifestação com Moisés. E depois, a mesma coisa aconteceu no templo, quando Deus também se manifesta. E é nos dito o texto que uma nuvem encheu a casa do Senhor, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Uma nuvem também encheu toda a congregação, porque a glória do Senhor encheu o tabernáculo, diz Moisés. A glória do Senhor, então, era percebida como sendo essa Shekinah, essa manifestação do Senhor. No entanto, agora João diz que essa glória, ela se tornou carne. E há um aspecto ainda mais importante, não percebido, na descrição dessa glória. Nós vamos perceber isso um pouco mais à frente. Mas vamos ao segundo ponto. Então, o primeiro deles é que Jesus Cristo, ele resplandece a glória de Deus. O segundo ponto é que Jesus Cristo, ele reparte a glória de Deus. Abra sua Bíblia em João, vamos continuar a leitura. E perceba como João agora descreve essa maneira como a glória de Jesus, a graça de Deus, melhor dizendo, ela é repartida de maneira muito abundante. Leve os seus olhos, por favor, até os versos de número 15 até 17. João dá testemunho dele, mais uma vez o testemunho aqui volta. Ele exclama: este é aquele a quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos nós recebemos, porque ele reparte, todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Observe vocês aqui duas coisas. A primeira delas é que, mais uma vez, parece que João cai de paraquedas no meio do texto. Tira o versículo de número 15 e você vai encontrar um encaixe perfeito do argumento de João. Se você ler o versículo de número 14 e depois já pular para o versículo de número 16, perceba como as ideias continuam sendo desenvolvidas. Porque ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aí agora veja o versículo de número 16. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A palavra graça aparece mais uma vez. E se você continuar a leitura, o texto se encaixa e se explica. Então a primeira coisa é: por que João está aqui novamente? Então você tem que entender o que eu disse já no primeiro sermão dessa série. O evangelista João, ele usa um recurso literário que poderia ser chamado de espiral em movimento. Se você não entender esse argumento, você não vai compreender o que ele quer dizer. Veja, por exemplo, em todo o texto que nós lemos aqui, como isso se apresenta de uma maneira muito clara. No versículo de número 1, o Logos é apresentado. E ele parece ser esquecido. E o argumento se desenvolve e ele retorna no versículo de número 14. No versículo de número 3, a criação passa diante dos nossos olhos. E essa criação reaparece no versículo de número 10. A luz é nos apresentada no versículo de número 4. Ela é escondida e se retira. E logo depois, ela volta nos versos 8 e 9. No verso de número 10 e 11,
no verso de número 5, melhor dizendo, é introduzido então a rejeição do verbo. A luz veio ao mundo, mas as trevas guerrearam contra a luz. Versículo de número 10 e 11, novamente essa rejeição é apresentada, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. O testemunho então de João, ele já nos é apresentado no versículo de número 6 e 7. Ele é repetido agora no versículo de número 15. E quando nós terminarmos o prólogo, ele é retomado no versículo de número 19. Então, João está construindo de uma maneira muito bela esse prólogo, onde algumas informações são apresentadas e elas são deixadas e depois são retomadas. Por exemplo, o versículo de número 14 nos dito o seguinte no final: e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Veja, graça e verdade é apresentado, mas não é definido, não é explicado, nada é dito sobre isso. No entanto, ele vai retomar esse tema novamente. No versículo de número 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, quando ele finalmente apresenta o seu amigo secreto. Então isso é construído de uma maneira bela, e João está aqui com dois propósitos. O primeiro, como eu disse no início, lá em Deuteronômio, para que um testemunho pudesse ser considerado como sendo verídico, digno de confiança, é necessário ter mais de uma testemunha. Então João A, o apóstolo, chama de lado o seu amigo, João B, o batista, e diz: essas coisas que eu estou dizendo para vocês, não foi só eu que vi, presenciei. Veja o testemunho de João. Não esqueça, esse é o último dos profetas. Deus ficou um tempo em silêncio até levantar João para profetizar novamente. João é uma autoridade entre os judeus, e ele toma essa autoridade e diz: João testemunhou desses fatos que eu já disse e vou continuar a dizer. Então a primeira coisa é exatamente isso, trazer o testemunho de João, para que ele pudesse agora ser apresentado e assim a lei ser cumprida. Mas qual é o testemunho, ou melhor, qual é o conteúdo desse testemunho? E aí o versículo agora 16 vai definir o conteúdo do testemunho, sintetizar. O Filho não é simplesmente cheio de graça, ele na verdade tem a plenitude da graça que compartilha com outros. Nós agora recebemos graça vinda da parte dele. Versículo 16 diz: porque na sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Graça sobre graça. Em parte, a imagem pode ser um suprimento infinito de graça, semelhante àquela água que ele oferece à mulher do poço. Uma graça que não se acaba. Você pode ir a ele e você vai encontrar isso que ele está oferecendo, aqui definido como sendo graça. No entanto, esse verso é melhor entendido à luz do verso 17, porque tudo está conectado. E o verso 17 então, nos dito o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. O verso 17 às vezes é lido como sendo uma rejeição de Moisés e da lei. Aquela velha dicotomia entre lei e graça. Como se a velha aliança não tivesse graça e a nova aliança não tivesse aspectos importantes da lei. No entanto, a maneira como Deus nos apresenta aqui, a maneira como João nos apresenta aqui o nosso Redentor, nos ajuda a entender o que ele quer dizer. Nós lemos nos dois textos da liturgia, que quando Deus se deu a conhecer a Moisés e ao povo, ele fez isso de maneira graciosa. Por isso que diz que quando ele se apresenta, misericórdia e bondade se manifestam ali naquele lugar. Porque isso é graça. Isso é favor imerecido. Se Deus não se revelasse com misericórdia e bondade, Moisés e todos os demais seriam consumidos. Por isso ele se revela com graça. E o contraste aqui não está entre graça e lei. O contraste aqui está, na verdade, entre dois verbos. O verbo dado e o verbo veio. Não é entre algo positivo e outro negativo. Na verdade, o contraste está no grau que essas coisas aconteceram. E esse é o ponto de João.
O ponto de João é que no passado, na tenda do encontro, Deus se revelou de maneira muito graciosa e se deu a conhecer, se manifestou, se fez presente, falou face a face. No entanto, agora em Cristo Jesus, essa graça ela ainda é ainda maior. Aquilo que era sombra, para João agora é apresentada a realidade. Aquilo que era parcial, agora é apresentado como sendo o total. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o que vem agora com Cristo Jesus é muito mais forte. Isso mais uma vez é deixado. A gente vai voltar a esse tema no versículo de número 18. Mas se você for olhar, por exemplo, em todo o Evangelho, essa realidade vai ser apresentada. O vinho da nova criação é melhor do que a água usada na religião judaica. João vai dizer isso no capítulo 2, versículo de número 10. O novo templo é mais excelente do que o antigo. Capítulo 2, versículo de número 19. O novo nascimento é a porta de entrada para um novo nível de vida. E isso só é possível através de Cristo. Capítulo 3, versículos 3 e 5. A água viva do Espírito que ele concede então àquela mulher do poço e que ele apresenta também quando está na porta do templo, é mais importante do que qualquer outra água que simbolize qualquer outra coisa na religião judaica. E ele diz ainda, o pão do céu que veio, que é ele mesmo, que se apresenta como sendo o pão da vida, é melhor do que qualquer outro alimento já apresentado ao seu povo. Então, o que João está dizendo aqui, a diferença que há gigantesca entre aquilo que já foi apresentado e aquilo que agora está sendo apresentado. E aí nós chegamos então à terceira e última coisa que eu queria dizer para vocês. Já vimos duas. A primeira delas, Jesus Cristo resplandece a glória de Deus. Há algo que está aqui em suspense que nós ainda vamos ver. Segundo, Jesus Cristo reparte a graça de Deus. Há algo que ainda é maior vindo em Cristo e que é repartido de uma maneira ainda mais profunda com o seu povo. Não esqueça que quem participava de maneira muito mais profunda do evento da revelação era Moisés. Ele que via a revelação de uma maneira muito mais profunda. Ele que viu a sarça que ardia e não consumia. Ele que falava face a face com o Senhor, como quem fala com um amigo. Agora isso vai ser mais profundo, em uma dose ainda maior. E essa graça, ela será repartida com todos, isto é, os que creem. E finalmente, em terceiro e último lugar, ele revela também o ser de Deus. Veja o versículo de número 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, como eu disse a vocês, não é demais dizer que Moisés, de certo modo, ele viu ao Senhor. Ele viu, de certo modo, a forma do Senhor. Mesmo que de maneira metafórica, mesmo que através de uma teofania, isto é, uma manifestação de Deus, ele viu o reflexo da glória de Deus. Pelo menos assim, o flash da glória de Deus. O mesmo foi visto por Isaías, que viu só as abas das vestes. Foi só assim, um flash. E todas essas coisas foram experiências gloriosas, inesquecíveis. Imagina só o privilégio que foi de Moisés ter visto isso, ter presenciado isso. Eu fiquei a pensar durante essa semana, Moisés sentado com as crianças dizendo, olha, eu estive num monte uma vez. E eu via, uma sarça que queimava, ardia, mas não se consumia. Olha, eu estive no monte uma vez e eu vi uma nuvem, e uma voz saiu daquela nuvem e Deus falou comigo. E as crianças olhando para Moisés e dizendo assim, é mesmo, Moisés? Você viu tudo isso? Você não está brincando? E ele dizendo, sim, eu vi tudo isso. Veja que todas essas experiências são extraordinárias. Mas João ainda diz, isso, gente, é flash. É apenas um lampejo da glória da luz. Você está entendendo o que João está dizendo? João está dizendo que o que agora veio ao mundo é a plenitude
de todas essas coisas. É a verdadeira realidade de tudo que já aconteceu. Por essa razão, tudo que já passou não é descartado, mas agora é colocado no seu devido lugar. Não é que assim é uma diferença entre Cristo e a lei. Não é que assim, agora a gente vai desprezar o Antigo Testamento e vamos ficar só com Cristo. Porque o que importa agora é a nova revelação. Ele diz, não, não, não. Ele diz, a revelação do passado, ela é gloriosa. Para a sua época, é uma experiência extraordinária. Agora tudo que vocês ouviram no passado, mesmo com toda a glória, é apenas um flash histórico daquilo que Deus resolveu fazer na pessoa do Filho, onde a plenitude da divindade, a plenitude da glória de Deus, veio na pessoa do Filho. Isso aqui, gente, é muito extraordinário. Agora, sabe o que é mais triste? Se você pegar a sua liturgia e você olhar aí nos textos que nós lemos, vocês vão perceber que quando isso acontecia com Moisés, a congregação ela ficava pasmada. Ela ficava boquiaberta com aquilo que estava acontecendo. E elas passavam então a adorar o Senhor, como nós lemos na liturgia. Elas eram tomadas por um temor tão profundo, mas tão profundo, que levava à convicção de pecado e à adoração. A gente está diante do Filho, gente. A gente está diante da plenitude da revelação de Deus. Mas a nossa postura é a mesma. Domingo após domingo. A gente não tem senso de temor. A gente não consegue entender ainda o que está nesse lugar. Qual é o tipo de glória dessa casa? Qual é o tipo de palavra que está sendo pregado aqui? A gente não consegue perceber o que é que Deus está fazendo, falando agora por meio do Filho, face a face com você. Isso deveria despertar no seu coração um senso de temor, um senso de reverência e, sobretudo, um senso de adoração. Mas como é a nossa postura? Domingo após domingo, a gente está aqui. Deus fala conosco por meio do Filho. O Filho se faz conhecido. Mas poucas coisas, poucas mudanças nós percebemos. Pouco senso de temor, pouco senso de reverência, pouco senso de adoração. Mas João quer apresentar um propósito e ele diz: quem então agora pode realmente conhecer? Quem pode conhecer a Deus? Essa foi a pergunta que eu disse que um teólogo levantou. Porque ele disse assim, quem que realmente pode conhecer a Deus? Em um dos seus maiores escritos, ele disse, quem pode então conhecer a Deus? Quem? Quem pode conhecer a Deus? A resposta de João é, eu tenho alguém. Não é Moisés, porque Moisés não dá para descrever. Você pedir assim, Moisés, as crianças estão lá, Moisés, mas diga aí, como que é Deus? Moisés diz, eu não sei, a luz era muito forte, eu não consegui ver. Agora pergunte então a Isaías, então me diga, como é Deus? Ele diz, eu também não consigo ver, eu só sei que as abas das suas vestes passaram. Agora, quem pode descrever quem é Deus? João diz, aquele que esteve no seio do Pai. Mais uma vez, o espiral em movimento retorna. Ele já disse que ele estava no princípio, e ele já disse que ele estava com Deus. Aquele que estava com Deus, aquele que conhece a Deus, agora veio ao mundo para fazer o quê? Revelar a Deus. Se você quer conhecer a Deus, você só pode ouvir quem de fato o conhece.
falando sobre ele de maneira como ele realmente é. E João está dizendo, aquele que conhece a Deus, porque ele esteve sempre com Deus, ele eternamente coexistiu com Deus. Ele veio ao mundo para dizer quem é Deus. E para deixar isso bem claro para os seus leitores, ele usa a palavra que na nossa língua, ela não faz muito sentido. E a tradução é boa, porque não poderia ser de outra maneira. Diz assim, final do versículo 18. O que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ou seja, aquele que sempre esteve com o Pai, agora tornou o Pai conhecido. A palavra usada aqui é a raiz da palavra exegese. A palavra exegese é um termo técnico da academia, que significa, basicamente, a ideia principal é de trazer um significado de dentro para fora. Tornar claro o que está obscuro. Quando nós vamos pregar, nós precisamos fazer exegese do texto. Isto é, nós pegamos aquilo que aparentemente não pode ser entendido em uma simples leitura, e nós agora extraímos a verdade do texto e apresentamos essa verdade para o ouvinte. João, então, sabendo da importância dessa palavra, ele diz que Jesus Cristo faz exatamente isso. É como se aquele que está no seio do Pai, que conhece profundamente o Pai, agora trouxesse para a luz, em uma linguagem que pudesse ser entendida por todos, quem é o Pai. É nesse sentido que ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Se você quer conhecer a Deus, você precisa necessariamente começar por Jesus. Com isso, João descarta qualquer ideia de conhecimento da divindade a parte de Cristo. A parte de Cristo é impossível você conhecer a Deus. E se você despreza o Novo Testamento, se você despreza a pessoa do Filho, você vai ter uma ideia de quem é Deus. Mas você consegue entender que é apenas flash, é lampejo, é apenas uma ideia um tanto quanto vaga de quem é a pessoa de Deus. Por isso que ele não está desprezando a lei. Não. Ele está dizendo, a lei é importante. A lei é importante. Nenhum judeu pode dizer que desprezou a Jesus Cristo por causa da lei. Ele desprezou a Jesus Cristo apesar da lei, não por causa da lei. Porque na verdade a lei apresentava essa luz. João é apresentado como sendo luz, não verdadeira luz, mas como sendo luz, como vindo aquele que é uma tocha viva que ilumina os olhos, o rosto de Jesus, dizendo, veja, ele é o Cristo. E agora é nos dito que ele, que conhece o Pai, apresenta o Pai. É o ápice da revelação, gente. É o ápice do encontro. É o ápice do encontro. Por isso que todos os profetas diziam assim, ei, você, lá no Antigo Testamento. Eu sei onde está Deus, eu posso te mostrar. Jesus Cristo diz, ei, eu sou Deus, venha me encontrar. Vem estar comigo. Então João diz 3 coisas. A primeira, Jesus Cristo resplandece a glória de Deus. A segunda, Jesus Cristo reparte a graça de Deus. E a terceira, Jesus Cristo revela o ser de Deus. Vamos para algumas aplicações. Primeira delas, em Cristo, Deus está presente como nunca esteve. Em Cristo, Deus está presente como nunca esteve. Ver uma nuvem no céu, ver um clarão no céu, ver uma sarça queimando, é a manifestação de que Deus está naquele lugar. E no passado, Deus falou de muitas maneiras. No passado, a glória de Deus foi apresentada num tabernáculo, num templo, de muitas maneiras. Mas João diz, agora, Deus está presente com o seu povo em Cristo. É por isso que Mateus vai chamar de Emanuel, Deus conosco. Ele é o nosso Emanuel, ele é o Deus conosco. E como nunca esteve,
como nunca esteve. Aí alguém pode perguntar assim: mas pastor, eu leio os evangelhos, eu não vejo essa luz brilhando assim na cabeça de Jesus. Assim, tirando ali o evento do batismo, que é uma manifestação da Trindade, tirando o evento lá da transfiguração, que é outro evento extraordinário, a gente não vê assim uma luz brilhando. Então, como que a glória de Cristo agora é revelada no Evangelho? Aí vem uma coisa, gente, que eu aprendi enquanto estava estudando para essa série. A palavra glória não é um atributo incomunicável de Deus. Deixa eu explicar. Na teologia a gente diz que Deus, ele é cheio de características. Algumas dessas características, Deus pertence somente à divindade, são conhecidos como os atributos incomunicáveis. Algumas dessas características, dessas qualidades, palavra mais técnica, ele compartilha conosco, são atributos comunicáveis. Então, Deus é amor, você pode amar. Deus é santo, você pode ser santo. Agora, alguns atributos são incomunicáveis, pertencem somente à divindade. Então, por exemplo, Deus é onisciente, você não é onisciente. Deus é onipresente, você não é onipresente. Deus é onisciente, você não é onisciente. Então, esses atributos pertencem somente a Deus. São características próprias de Deus. E glória não é um atributo divino. Glória nas Escrituras a glória de Deus manifestada, é o conjunto de todos os seus atributos. Vocês perceberam que quando nós lemos os dois textos, onde foi nos dito que a presença do Senhor apareceu através de nuvem, houve uma descrição dos seus atributos? Bondade, misericórdia. Todos os textos apresentam essa descrição de quem Deus é. A glória de Deus, então, é a manifestação do seu ser e dos seus atributos. E é aqui que a gente vê a glória de Deus em Cristo. Porque em Cristo, todos os seus atributos são demonstrados. Como eu disse na primeira mensagem, o que João está dizendo aqui é que nós vimos os atributos de Deus, isto é, nós vimos o seu amor, a sua misericórdia, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu poder, a sua justiça, a sua santidade, a sua compaixão, a sua onipotência, a sua onisciência, nós vimos a sua ira, nós vimos a sua bondade, nós vimos a sua paciência. Os atributos de Deus foram vistos na pessoa de Cristo, mas sobretudo num ápice da revelação, num ápice da glória de Deus no Filho. Aonde? Na cruz. Na cruz você percebe o amor e a justiça de Deus. Na cruz você percebe a misericórdia e a ira de Deus. Por isso que a cruz é tão importante no pensamento joanino. Você não consegue entender o Evangelho, nem quem Cristo é, a parte da cruz. E se você vê o Evangelho inteiro, a glória de Deus vai ser revelada na pessoa do Filho. Por isso que ele é descrito como sendo, só no prólogo, Logos divino, Criador, sustentador, luz, Cordeiro, gracioso, unigênito, profeta, salvador, rei, mestre, onisciente, onipresente. E aí, se você continua a leitura, logo depois aqui no capítulo 1 ainda, para Natanael ele apresenta como aquele que sabe o que ninguém sabe. No capítulo 2, para os noivos convidados, ele apresenta como aquele que traz a verdadeira alegria para a festa. Capítulo de número 3, para Nicodemos, ele é aquele que é o mestre dos mestres. Capítulo de número 4, para a mulher samaritana, ele é o Deus gracioso e amoroso. Capítulo de número 5, para o paralítico, ele se apresenta como Deus poderoso. Capítulo de número 6, ele cria do nada, provavelmente de fato do nada, pão e peixe, e ele se apresenta como sendo o pão da vida. Capítulo de número 7, para os sedentos ele é a água da vida. E eu vou parar por aqui só por uma questão de tempo. Mas corra o Evangelho de João, e você vai ver Deus, 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 Deus na pessoa do Filho. Como Deus é revelado? Através dos seus atributos. Que você não encontrou em Moisés, que você não encontrou em João Batista, mas você encontrou em Cristo, porque Ele nada mais é do que a revelação de Deus. A revelação de Deus. E por isso Ele se coloca como sendo aquele
aquele que de fato é tudo que nós precisamos. Se você anda angustiada como a mulher samaritana, Ele é o Deus gracioso, Ele é o Deus de amor. Se o seu problema é dúvidas teológicas, tem problema. Ele é o mestre do mestre, como foi para Nicodemos. Se o seu problema é duvidar, desdenhar dele, não tem problema. Ele é aquele que sabe o que ninguém sabe, como teve para Natanael. Não importa qual é a sua necessidade, você vai encontrar uma resposta em Cristo. Em Cristo. Porque a plenitude da divindade habita nele. A glória de Deus está no Filho. Por essa razão, então, podemos dizer sim, que Cristo está presente que Deus está em Cristo presente como nunca esteve. Como nunca esteve. Além disso, em Jesus Deus falou como nunca tinha falado. Nunca tinha falado. Com tanta clareza, com tanta vida, com tanta sabedoria. Na tenda do encontro, Deus falava assim com Moisés face a face. Mas ainda era um lampejo da glória. Agora João diz, eu estava com ele. Eu pude olhar nos seus olhos, ver as suas expressões. Os discípulos reconheceram depois o timbre da sua voz. As pessoas ouviram as suas histórias. A revelação agora é muito mais clara, porque sim, Deus em Cristo falou como nunca tinha dito antes. Como nunca tinha dito antes. Finalmente, Deus também em Cristo, Ele se fez conhecido como nunca tinha feito antes. Como nunca tinha feito antes. Agora nós podemos entender melhor a Deus. Como eu disse na primeira mensagem, Ele resolveu ilustrar. E fez isso no Filho. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu encerro dizendo algo que eu ouvi por várias vezes do meu professor de teologia, o reverendo Hermes Temaia. Ele dizia que, ele contava uma história que havia um mendigo em uma determinada cidade da Palestina, que se colocara à porta da cidade, e ali diariamente ele ficava à porta da cidade pedindo esmolas, dia após dia. As suas coisas já ficavam ali ao redor, e ele passou a praticamente morar ali. As pessoas diariamente traziam comida, água, cuidavam daquele mendigo. Ele passou a fazer parte da própria comunidade, as pessoas sabiam seu nome, as pessoas até ouviam as suas histórias. Ele morreu um dia. E as pessoas da cidade ficaram sem saber o que fazer. E agora, onde nós vamos enterrá-lo? Ele não tem parentes por aqui. Não há uma terra que ele possa dizer que é sua. Até que alguém teve uma ideia e disse assim: por que nós não enterramos ele no próprio terreno dele? Ele sempre morou aqui, essa é a sua casa durante esses longos anos, ele sempre esteve aqui. Vamos sepultá-lo aqui. Vamos lembrar dele todas as vezes que passarmos por aqui. Eles concordaram. E eles começaram a cavar o buraco. Depois de apenas alguns centímetros, eles acharam ali um grande tesouro. Um grande tesouro escondido. Lá estava aquele homem, sentado em cima de um grande tesouro,
enquanto passou a vida inteira mendigando. E o reverendo Hermes falava que nós não somos diferentes. Nós temos a pedra preciosa que é Cristo. Nós vimos nesse prólogo um pouco. Ainda só chegamos na introdução do Evangelho, vamos ver muito mais. Mas só o que já nos foi apresentado aqui já deu para demonstrar a grandeza do nosso Salvador. O que Deus resolveu nos dar e nos presentear. E nós temos tudo isso dado pelo Senhor, graciosamente para nós. Esse que é tudo isso que eu acabei de descrever para vocês. Mas mesmo tendo isso, a gente vive por aí mendigando. Vive por aí pedindo esmolas aos ídolos do nosso coração, aos nossos próprios desejos, buscando satisfação em tantas outras coisas, apoio em tantas outras coisas, sustento em tantas outras coisas, quando nós já temos um tesouro dado por nós, como nunca tinha sido dado antes. Como nunca tinha sido dado antes. Eu tenho orado para que ao final desses sermões, quando nós chegarmos lá no final do Evangelho de João, você já tenha entendido que Cristo é tudo que você tem, tudo que você precisa. A minha oração é que a gente chegue no final dessa série de joelhos, amando o nosso Salvador, adorando o nosso Salvador. A minha oração é que uma série de questões emocionais que borbulham aí no seu coração sejam dissipadas quando você contemplar quem Cristo é, a glória que Ele tem. A minha oração é que os seus olhos sejam abertos para você ver a majestade e a grandeza do nosso Salvador. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos, porque pela tua graça, resolveste se fazer conhecido a nós através do teu Filho. O mundo teve tanta dificuldade em compreender, ó Deus, quem é o Senhor. Muitos livros foram escritos, muitos debates foram feitos para entender a divindade e para entender o curso desse mundo. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós através da tua palavra. A palavra que sempre existiu com o Senhor. No passado, demonstrada através de manifestações. No passado, escrita em pedras, mas no tempo e na história, encarnada na pessoa do teu Filho, por meio de quem nós podemos conhecer de maneira mais profunda quem é o Senhor, por meio de quem nós podemos ter uma ideia mais profunda da tua glória, podemos perceber os teus atributos. E nós te agradecemos, Pai, porque essa graça que veio sobre todas as graças já apresentadas, agora essa graça é compartilhada, repartida conosco, pela obra do teu Santo Filho, através da iluminação do teu Espírito. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande revelação. Que a grandeza, Senhor, dessa revelação nos coloque de joelhos diante do Senhor e como aquela congregação aos pés de Moisés, gere em nós temor, reverência, admiração pela pessoa do nosso Salvador e amor por Ele.
Abençoa o teu povo, Senhor, que se reúne nessa tenda, nesse lugar que o Senhor se manifesta por meio da palavra encarnada. Ó Senhor, faça-se conhecido a eles, para que esse conhecimento possa transformar a maneira de viver. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém.